Eu saúdo os irmãos com a paz de nosso Senhor Jesus, sempre no desejo, irmãos, de que a paz dele realmente esteja com todos nós e faça da gente vencedores nesta terra, que a cada dia a gente encontre forças, sabedoria divina, as virtudes dos céus, para fielmente cumprirmos nesta terra o nosso papel, irmãos. Bênção dele, sua graça divina, a bênção de nosso Deus Pai Celestial, bênção da Mãe Virgem Maria, a bênção da Santa Avó Rosa, nosso Consolador, e de nosso Santo Irmão Aldo, irmãos, clareie os nossos horizontes e nos sustente na jornada. Sejam bem-vindos à nossa reunião e também dou boas-vindas aos que irão acompanhar a nossa reunião através deste canal, que possamos ter aqui uma oportunidade abençoada, de valor no sentido espiritual. Convido os irmãos que puderem ficar em pé, nós iremos com a nossa oração, então abrir oficialmente a nossa reunião. Vamos agradecer ao nosso Deus, pedir a sua bênção para o nosso trabalho. Glorioso Deus e Pai Celestial, aqui se inicia, ó Senhor bendito, mais uma santa reunião. Pedimos a tua bênção divina, as virtudes que vertem do teu Espírito, faz parte da natureza do teu Espírito, as virtudes divinas, celestiais, que sustentam o ser humano debaixo de tua graça e de tua santa proteção nesta terra. Ó Deus glorioso, pedimos a tua direção para o trabalho que ora se inicia, e não somente a este trabalho, mas tantos outros que estão acontecendo neste momento. Ó Deus glorioso, uma palavra ungida e sábia a cada mensageiro, para remeter ânimo e fé à nossa gente, para que possamos fielmente nesta terra honrar o Senhor em atitudes, em obras, em comportamento. A bênção do Senhor, ó Jesus bendito, nos dando a clareza, o bom ânimo e a fé para cumprirmos o nosso papel. A bênção da Senhora, Santa Avó, de nossa Mãe Virgem Maria, a bênção do Senhor, ó Santo Irmão Aldo, ungindo e abençoando os nossos atos devocionais. E tenhamos aqui uma reunião de valor no sentido espiritual. Cada irmão participando, sinta na sua alma este prazer. Cada pessoa que nos acompanha através deste canal, sinta na sua alma e no seu lar, onde estiver, esta alegria, este contentamento, este júbilo de participar deste santo trabalho. E os que te servem no ministério, Santa Avó, dá-lhes inspiração divina, virtudes dos céus, para fielmente cumprirem o seu papel, servindo com lealdade, com sinceridade no seu ministério e no seu servir. Inspire os nossos atos devocionais e com a bênção da Senhora e do Senhor, ó Santo Irmão Aldo, acreditando que o Pai Celeste nos acompanha a par e passo, dando a sua bênção e a sua graça. Nós declaramos, ó Deus bendito, iniciado a nossa reunião para louvor e glória do teu santo nome e de todos os teus santos de tua glória. E é uma honra te servirmos, por isso aqui estamos alegres e felizes em podermos participar. Por tudo nós te agradecemos e em nome do Senhor a nossa reunião está iniciada. Amém. Vamos cantar a Igreja Forte, irmãos. Nós somos a Igreja Apostólica, a Igreja forte que não teme o mal e que marcha confiante, pois é integrante do poder celestial. Levamos o nosso estandarte, bandeira branca, a nossa santidade, a nossa arma, essa doutrina, e a nossa força é andarmos sempre na verdade. Amém. Os irmãos têm seus lugares, pode assentar. Continuamos a nossa reunião cantando alguns corinhos. E o primeiro de número 44,
agora sou santo. Meu coração era pecador, mas um dia a luz encontrou. Jesus perdoou meus pecados, por isso santo agora eu sou. Santo, santo, santo agora eu sou. Meus pecados Deus já perdoou. Só não devo mais pecar, para com Deus eu sempre caminhar. Vamos cantar agora o de número 47. Eu sou santo, vivo com Deus. Eu sou santo, vivo com Deus, e por isso venço o mal. Não há nada que me possa vencer, pois eu tenho poder celestial. Quem quiser ter paz, ser feliz, ter saúde e consolação, seja santo e viva com Deus, e Jesus lhe dará proteção. Vamos cantar o de número 51. O mal não pode nos vencer. O mal não pode nos vencer. Nós reinamos com Deus. Deus reina sobre nós. Nós somos do reino do céu. Em nós sempre existe a santidade. Existe o real poder de Deus. Por isso é que sempre nós vencemos. Nós somos do reino do céu. Vamos cantar agora o de número 53, irmãos. Este corinho, este hino, irmãos, é uma verdadeira oração. E prestem bastante atenção no que diz a letra deste corinho. Sede imitadores de Deus. Sede imitadores de Deus, como Jesus Cristo fez, não vacilando, não esmorecendo, mas a Deus sempre obedecendo. E assim ide ao povo ensinando
Este corinho está amarrando aí com a mensagem do nosso boletim para nossa reunião de hoje, irmãos, que fala sobre a perseverança. Então, o chamado deste corinho para não desanimar, mas ser fervoroso no ministério, no cumprir a sua missão, ajudando a levar a mensagem de paz aos que buscam a Deus com sinceridade, irmãos. E a nossa mensagem para a nossa reunião de hoje, irmãos, fala sobre a perseverança, o não desanimar, mas lutar, perseverar e buscar a vitória a cada dia, irmãos, com fé, com classe, defender a verdade, como fez nosso Senhor Jesus no chamado deste corinho, irmãos. Continuando a nossa reunião, vamos ouvir agora os irmãos do coral apresentando o Barco Seguro. Seguro, eu sigo a remar no mar desta vida que só luta nos dá, enfrentando os perigos, mas sem nada temer, porque a Santa Rosa comigo está para me proteger. Quando as ondas revoltas tentam me derrotar e o meu barco começa a querer naufragar, peço que a Santa Rosa venha me ajudar, e logo vem a bonança e no meu barco seguro eu continuo a remar. No barco seguro eu sigo a remar. Com a Santa Rosa eu quero sempre estar.
seu poder infinito quero sempre exaltar, porque nas horas de luta ela me faz sossegar, pois me garante a vitória, e assim confiante eu sigo a navegar. Muito bem, irmãos. Continuando, vamos ouvir também com o coral, apresentando Arca Divina. Vamos ouvir. Neste mar tenebroso, no mundo pecador, de trevas tempestuoso, de perdição e terror. Deus, o Pai, enviou a arca da salvação a socorrer seus filhos com verdade e consolação.
aviso de salvação. A arca de Noé, a antiga assim a Santa Voz na presente geração é o Espírito Consolador, é a arca da salvação, é a arca de Deus, é o aviso à humanidade que Jesus preparou, dando a última oportunidade. De fazer libertação, traga de misericórdia aos filhos da redenção. Quem aceitar o Consolador nesta arca se refugiará. E o lamaçal do pecado jamais lhe afogará. Vai
irmãos. Continuando a nossa reunião, agora eu faço a leitura da nota do nosso boletim que fala sobre as contribuições. Convido os irmãos a acompanharem a leitura que faço. Então diz assim: ofertas para a Igreja Apostólica. E abrindo a nota diz: olha, estimados irmãos, a nossa Igreja Apostólica veio dos céus para ser a luz da verdade, a fim de iluminar a nossa vida e o nosso viver. Como Jesus disse aos que o seguiam: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Esta igreja veio dos céus para nos revelar esta luz preciosa que Jesus nos deu através da Santa Voz Rosa, que é a nossa doutrina e disciplina, para iluminar os nossos caminhos, para não andarmos nas trevas, mas no caminho estreito, cujo caminho nos levará para os céus. Também aqui na terra, através dos ensinos sábios e conselhos do Santo Irmão Aldo, sermos sempre felizes, abençoados e contarmos todos os dias com a proteção celestial. E diz assim: por isso que todos nós, apostólicos, devemos dar muito valor à nossa igreja e ao trabalho que ela realiza nesta terra. Ela merece todo o nosso amor e dedicação, pois ilumina o nosso coração e no caminho que nos conduz a Jesus e ao Consolador, conforme disse o nosso bendito Senhor Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Por isso afirmamos em nosso hino: quem crer em nossa palavra terá a graça e o poder de Deus e irá conosco para os céus. Entretanto, a nossa missão é ajudar ao nosso Senhor Jesus, a Santa Voz Rosa e a nossa Mãe Maria Santíssima e ao Santo Irmão Aldo a levar muitas almas para os céus. Mas estes santos dependem do povo apostólico, do seu amor, de seu constante esforço em contribuir para que tenhamos recursos suficientes para cumprirmos a nossa sagrada missão de levarmos muitas almas para os céus, cumprindo a palavra de Jesus que diz: ide por todo o mundo e pregai o evangelho do reino dos céus a toda a criatura. Os irmãos têm conhecimento da grandeza de nossa obra e de nossas necessidades para mantê-la e expandi-la. Por isso, apelamos ao seu bondoso coração para nos ajudar com uma oferta extra, especial, sem prejudicar as ofertas costumeiras e dízimos. Reflitam sobre a obra de nossa igreja, o quanto ela nos tem proporcionado em bênçãos e proteção. E assim, reconheçam e retribuam, ajudando-nos a levar esta mensagem a muitos corações humildes e sinceros. Estamos nos aproximando do final de mais um ano e as despesas compulsórias são grandes. Temos a festa de confraternização com a presença dos irmãos das congregações em nossa sede. Temos ainda contratos de prestação de serviço com relação às construções e adequações em nossos templos. Temos compromissos assumidos que precisam ser saldados e dependemos da sua oferta. Por isso, apelamos de coração para que os irmãos nos ajudem a fecharmos este ano sem dívidas e com grandes vitórias. Irmãos apostólicos, em nome de Jesus, da Santa Voz Rosa, da Mãe Virgem Maria Santíssima e do Santo Irmão Aldo, deem o seu apoio à nossa sagrada missão, contribuindo com a sua generosa oferta e os seus dízimos para a nossa Santa Igreja Apostólica. E fechando, diz: olha, recebam o nosso abraço fraternal, pois confiamos no seu amor e reconhecimento e a colaboração, e desejamos a bênção preciosa de nosso Deus Pai e de todos os seus santos para todos os nossos irmãos, toda a nossa gente, irmãos, todo o nosso povo, todos os bons, humildes, todos os que querem, irmãos, uma aproximação com o nosso Deus,
sejam alcançados pela graça de nosso Senhor Jesus, da Mãe Virgem Maria, pela bênção consoladora da Santa Avó Rosa, pela bênção de nosso santo irmão Aldo, irmãos, que remete nossa caminhada e nossa jornada clareza, para que a gente possa enxergar, irmãos, o valor da vida obediente, o valor da vida ordeira, regrada, disciplinada, e possa, então, irmãos, como o nosso mestre disse aqui, reforçando palavras de nosso Senhor Jesus, ser a luz, e as pessoas enxerguem, irmãos, na gente as boas obras. Ele disse, olha, que creiam por causa das mesmas obras, por causa do seu bom exemplo, sejam, foi mais longe o mestre, a luz. Quantos os homens da época que se intitulavam especialistas em causas de Deus, o nosso Pai, defensores de religiões, o mestre falou aos seus, olha, sejam a luz, brilhe a vossa luz, para que os homens vejam em vocês as boas obras e creiam no Pai Celestial, no Deus verdadeiro que me enviou trazer o Santo Evangelho a esta terra, e que creiam assim, irmãos. Então, irmãos, esta necessidade, não adianta a gente, até com alguns com uma certa habilidade, falar da Santa Avó, falar de nosso Santo Irmão Aldo, falar de nossa igreja, convidar gente para vir conhecer os nossos trabalhos, irmãos, mas às vezes com comportamento, com as atitudes, fala totalmente ao contrário, irmãos. Isto, ao invés de ajudar, vai estorvar, vai atrapalhar. Então, irmãos, a ideia central dos nossos ensinos, de nossa mensagem, é que as pessoas deem exemplo, falem sim, é preciso falar, e aqui está pontuando nesta nota, Jesus disse, olha, vão, pregue o Evangelho, mas ele recomendou, dê o exemplo, viva o que você fala, para que as pessoas acreditem, para que você tenha autoridade moral, as pessoas acreditem no que você está falando. Então é este o chamado, irmãos. Foi isso que o irmão Aldo nos convidou durante todo o seu ministério. As pessoas sejam leais no exercício do seu ministério, no seu papel de apostólico, seja verdadeiro, ajude esta igreja, mas ajude também com o seu exemplo, com a sua atitude, com o seu bom comportamento, irmãos. Então vão sim, preguem, divulguem, falem sim da Santa Avó, falem sim de nosso Santo Irmão Aldo, de nossa mensagem, mas como exemplo, irmãos. Às vezes é preciso a gente economizar palavras, como fez o nosso Santo Irmão Aldo, mas sobrar no exemplo. Irmãos, pense nisso, ajudem essa igreja. Conselho, finalizando a nota, olha, estamos finalizando mais um ano, as despesas são grandes, irmãos, os gastos são muito grandes, e a fonte é uma única, é a oferta de nossa gente, de nosso povo. Então nos ajude, pediram eles, pedem, e todo o quadro ministerial, nós que exercemos este papel de pregar o Evangelho, irmãos, pedimos, vamos juntos, vamos fazer a diferença, vamos dar a nossa participação em todas as frentes, ajudando, irmãos, para que a nossa igreja tenha os recursos para cumprir a sua missão, de levar a paz, levar a palavra ungida e sábia aos bons corações. E diz a doutrina, os sinceros que nos ouvir irão se esclarecer diante de Deus, o nosso Pai, diante de Jesus, nosso Senhor, serão alcançados pela sua bênção, pela sua graça divina. Fica aí, irmãos, estas considerações. Eu convido os irmãos a curvarem suas cabeças, numa atitude de respeito. Eu faço uma oração consagrando a sua oferta. Glorioso Deus e Pai Celestial, mais uma vez, ó Senhor bendito, aqui apresentamos a leitura da nota do nosso boletim e algumas considerações, sempre com desejo de incentivar o nosso povo, a nossa gente, a nutrir na alma, no seu coração, o gosto em te servir, em ser obediente, em fazer somente o que agrada ao Senhor. Como Jesus, com tanta classe, assim falou, só faço o que agrada ao meu Pai, tendo prazer em ser obediente, tendo prazer, ó Deus, em honrar o Senhor nesta terra e no exercício do seu ministério. Que cada um de nós, seus seguidores do Evangelho de nosso Senhor Jesus,
tenhamos em nossa alma o prazer de fazer o que agrada ao Senhor, de fazer o que te honra em atitudes, em obras, ó Deus bendito, e a tua bênção esteja sobre todos os bons e humildes, abençoando o lidar, viver, o ganha-pão, o trabalho, dando-lhes sabedoria, dando-lhes a faculdade mental tão requerida para as pessoas na atualidade, a intuição, o enxergar além do tangente aos olhos, ó Deus, esta virtude divina que verte do teu Espírito e recai sobre o fiel, sobre o sincero, e ter a intuição para tomar a decisão certa, para fazer aquilo que é certo e que agrada ao Senhor. Nós te agradecemos pela oportunidade de podermos te servir, de podermos ajudar esta obra. É uma gratidão em nossa alma, e que a tua bênção, a bênção de Jesus, da Mãe Virgem Maria, a bênção da Senhora Santa Avó e do Senhor, Santo Irmão Aldo, nos alcance e nos leve a cada dia a vitória, para um dia chegarmos à vitória final e regozijarmos da herança de nossos feitos nesta terra. Nós te agradecemos, ó Deus, e as contribuições estão separadas para o sustento de tua igreja. Amém. As nossas irmãs vão recolher as contribuições, irmãos. E antes da próxima apresentação dos irmãos do coral, faço aqui a leitura de algumas informações em nosso boletim. E a primeira, reforçando o que foi publicado no boletim da semana passada, sobre o valor da presença de cada um de nós em nossas reuniões. É uma nota um tanto extensa, ouçam a leitura que faço. Então diz: prezados irmãos e irmãs, desde o início desta igreja, a Santa Avó Rosa revelou em nome de Jesus a grande importância dos filhos de Deus frequentarem as reuniões, para sermos fortalecidos na fé, no conhecimento dos mistérios da santa doutrina e do evangelho do reino dos céus. Usada por Jesus, a Santa Avó Rosa muito lutou para garantir a paz e a união em nossas vidas. Tudo fez para que em nossas reuniões devocionais sempre houvesse um ambiente harmonioso, reverente, onde todos os frequentadores prestassem muita atenção e estivessem unidos dentro do templo. E e sentissem alegria, gozo espiritual e bem-estar, para sermos alimentados com as virtudes divinas, através das bênçãos divinais, e na reunião de oração recebêssemos a unção do Divino Espírito Santo de Deus. Em todas as nossas reuniões, Jesus, em nome de Deus, sempre envia um grande número de santos e anjos para guardar este povo apostólico e ungir com as suas bênçãos os humildes e sinceros que procuram a nossa igreja para receberem paz, alívio de seus sofrimentos. A Santa Avó Rosa nos incentivou a não faltarmos às reuniões, afirmando assim: meus filhos, vamos à igreja buscar mais fé e saúde. Quando a Santa Avó Rosa deixou o seu corpo físico e passou a usar em espírito os dons de nosso Santo Irmão Aldo como seu sucessor, ela disse-lhe: eu quero que recomende ao meu povo que não falte nas reuniões da igreja, para que eu possa abençoá-los, torná-los bem-aventurados em seus feitos. E para os fiéis, eu garanto que enviarei os anjos dos céus para guardá-los e livrá-los de todo o mal, e eu irei visitá-los para abençoá-los em seus lares santificados. Portanto, amados irmãos e irmãs, é nosso dever aconselhá-los a amarem as nossas reuniões, não faltarem por motivos injustificáveis. E com gratidão a estes santos de Deus que tanto nos abençoam, compareçam com alegria, pois a nossa presença em nossa igreja tem um valor muito grande para nós mesmos, pelos ensinos que recebemos, pela glorificação que prestamos a Deus e aos seus santos, e para recebermos paz, consolo e saúde. Pois, como diz a doutrina,
A nossa igreja é uma fonte inesgotável de bênçãos vindas do trono do Espírito Santo de Deus, com sua sagrada unção sobre nós. Aí está esta nota. Agora diz o seguinte: recomendações. Solicitamos a todos os nossos irmãos que observem as recomendações quanto ao uso de máscara em seu município, pois devido ao aumento de casos de Covid-19, em algumas localidades já se tornaram obrigatória a utilização de máscaras em meios de transportes e ambientes fechados. Outra informação: time de futebol. Alguns irmãos estão participando e montando times de futebol, inclusive com membros do Ministério do Coral, com a desculpa de estarem praticando exercícios, sendo que existem outros meios benéficos de praticarem exercícios físicos. Lembramos a todos que esta prática não é permitida aos apostólicos, pois prejudica a espiritualidade pelo fato de gerar disputas e contendas. Relembramos as orientações do Santo Primaz a todos os irmãos, inclusive membros do ministério, que observem o seu proceder para evitar problemas para a sua vida, sua família e para a igreja. Outra informação sobre doações de materiais e equipamentos. Recordamos a todos os nossos irmãos que desejarem efetuar doações de materiais para construção ou reforma, ou ainda equipamentos ou móveis para nossa sede ou congregações. Estas doações são muito bem-vindas, porém devem procurar sempre o responsável de sua congregação para verificar as necessidades e preencher o formulário de doação, enviando para a contabilidade de nossa sede. Se possível, enviar junto uma cópia da nota fiscal. Outra informação: festa de final de ano na sede. Avisamos mais uma vez aos irmãos que desejarem vir na festa de final de ano em nossa sede, que devem dar o seu nome ao responsável de viagem aí de sua congregação, para que possamos ter controle da quantidade de irmãos e prepararmos os lugares. A data limite para o envio da lista é o dia 10 de dezembro, salvo se completar a lotação antes. Após esta data, não serão aceitos novos pedidos. A quantidade de irmãos hospedados é limitada. Precisaremos obedecer às recomendações dos órgãos competentes, inclusive com relação ao horário de término das reuniões e o barulho. E ainda diz: só será permitido trazerem crianças acima de 5 anos, desde que venha com a mãe ou o responsável. Não poderão ficar na rua, nem sair para fazer compras. Virão para uma festa de confraternização da Igreja Apostólica. Avisamos que os alojamentos estarão disponíveis somente a partir do dia 27 de dezembro e até o dia 2 de janeiro. Então aí está, irmãos, estas informações. Nós vamos agora ouvir os irmãos do coral apresentando Felicidade, é o título do hino. Vamos ouvir. Dia e noite
Vamos ouvir mais uma apresentação com os irmãos do coral, agora com o título Poderoso Servo de Deus. Vamos ouvir.
Chegamos ao último bloco de nossa reunião. Agradeço os irmãos aí pelas apresentações, pelo trabalho, pela atitude doadora, irmãos. Doam suas vozes, suas habilidades, sua capacidade no manejo da música e fazem isso, irmãos, de forma espontânea, voluntária. É uma tirada doadora. Não estão, irmãos, com isto querendo o pedestal da fama, não estão querendo figurar, porque, irmãos, se a gente alimentar este sentimento em nosso ministério, a gente não vai longe. Então, irmãos, todos os que participam têm conseguido enxergar por esta lente, por esta ótica, que servir é uma tirada doadora. Irmãos, então, doam suas vozes, suas habilidades para embelezar as nossas reuniões. E a Santa Avó e o nosso Santo Irmão Aldo abençoe, conserve e os una a cada dia neste trabalho tão importante em nossas reuniões. Vamos então à última etapa de nossa reunião, a leitura da nota do nosso boletim, em seguida algumas considerações. Então vamos ao que diz, a perseverança, e olha lá. Irmãos e irmãs apostólicos, vamos prosseguir refletindo sobre o pedido de Jesus à Santa Avó Rosa, o Consolador, e dela ao Santo Irmão Aldo, seu sucessor. E ela disse, olha, ensina o meu povo a viver. Jesus, a Santa Avó Rosa e o Santo Irmão Aldo sempre nos ensinaram a sermos verdadeiros filhos de Deus. Por isso nos deram doutrina e disciplina, sábias orientações e conselhos, ou seja, regras necessárias para um bom proceder e uma convivência salutar. Vamos meditar nesta mensagem sobre a perseverança. A perseverança significa ter força e paciência para não desistir. A pessoa que persevera enfrenta dificuldades, desafios, tempos de esperas, sem desanimar, para alcançar o seu objetivo e metas. Constitui-se em uma parte muito importante da fé, porque nos mantém ligados a Deus e aos seus santos. É uma combinação de firmeza, paciência e esperança. Aquele que persevera se mantém firme no seu propósito, tem paciência para esperar o tempo que for preciso para alcançar o seu objetivo. Tem esperança de que vai chegar lá, mesmo diante dos obstáculos. A fé e a perseverança andam juntas. A fé verdadeira que salva nos dá perseverança para continuarmos a crer em Deus, o nosso Pai, e em Jesus, nosso Senhor, em nossa Mãe Virgem Maria Santíssima, na Santa Avó Rosa, o Espírito Consolador, e no Santo Irmão Aldo, pastor por excelência, sem desistirmos. A vida terrena tem obstáculos e dificuldades, e nossa fé muitas vezes é colocada em prova. Por isso precisamos de perseverança para não desanimarmos, perdermos a fé. É esta perseverança que nos impede de sermos destruídos pelas dificuldades. Assim foi dito na parábola do semeador, registrada em São Mateus. Quanto ao que foi semeado em terrenos pedregosos, este é aquele que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Todavia, visto que não tem raiz em si mesmo, permanece por pouco tempo. Quando surge alguma tribulação ou perseguição, por causa da palavra, logo a abandona. São Tiago registra que, meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova de sua fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. No Apocalipse, São João registrou: conheço as tuas obras,
tanto o teu trabalho árduo como a tua perseverança, e que não pode tolerar pessoas más, e que pusestes à prova aqueles que a si mesmos se declaram apóstolos, mas não o são, e descobristes que eram impostores. Tem perseverado e suportado sofrimento de toda espécie por causa do meu nome. Não te deixaste desfalecer. Entretanto, tenho contra ti o fato de que abandonastes o teu primeiro amor. Recorda-te, pois de onde caístes, arrepende-te e volta à prática de tuas primeiras obras. Porquanto se não te arrependeres, em breve virei contra ti e tirarei o teu candelabro do seu lugar. Quem tem ouvidos, compreenda o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei o direito de comer da árvore da vida, que está no paraíso de Deus. Neste ensino, Jesus, nosso Senhor, está nos mostrando que conhece as nossas obras. Na verdade, Ele conhece a obra que em seu nome é realizada nesta terra. Sonda todos os corações, conhece tudo quanto é feito e, por conseguinte, pode aprovar aquilo que é realizado de acordo com a justiça do Pai. A obra dessa igreja apostólica, Ele conhece com perfeição, porque Ele mesmo a dirige e governa, junto com a Santa Avó Rosa e com o Santo Irmão Aldo. Por isso, aplicando-se estas palavras de Jesus à obra desta igreja, afirmamos que é necessário que todos os apostólicos e também os que ouvem o programa Hora Milagrosa, com o desejo de pertencer a Deus, lembre-se disto e com perseverança, com muito esforço e trabalho, procurem assim servir a Jesus, a Santa Avó Rosa e o Santo Irmão Aldo, com boa vontade, não somente no sentido de cooperarem com esta igreja apostólica, mas principalmente com o testemunho perseverante de sua fé, que é a fé verdadeira em nossa doutrina e a obediência aos preceitos disciplinares que regem e moralizam a vida dos filhos de Deus. Seguindo o exemplo de Jesus, assim ensinamos. Devemos tomar muito cuidado para não se iludir como as criaturas que muitas vezes dizem ser de Deus, mas não o são, porque não vivem nem praticam a verdadeira doutrina e disciplina, uma vez que ainda vivem dominados pelo pecado. Lembramos também que o verdadeiro povo de Deus deve ser perseverante, suportar toda e qualquer prova que venha sobre si, sem se esmorecer, sem perder a verdadeira fé e a paciência, como nos foi deixado pelos exemplos, as vidas de Jesus, da Santa Avó Rosa e de nosso querido irmão Aldo. Assim como Jesus apontou o erro da igreja do passado, a qual já naquele tempo estava se deixando levar por caminhos errados, também deixou recomendado aquilo que ele aprova, isto é, as boas qualidades. Então, na vida do povo de Deus, embora exista alguns que erram e têm certos sentimentos que não são bons, também sempre existe a grande maioria que possui os verdadeiros sentimentos bons, o verdadeiro amor, a verdadeira paciência e perseverança na fé, na doutrina e na disciplina. Por isso Jesus, nosso Senhor, através do apóstolo São João, ensinou que o seu verdadeiro povo deve ser perseverante e por amor ao seu nome, e nos dias presentes, por amor ao nome da Santa Avó Rosa e do Santo Irmão Aldo, devem suportar tudo sem perder a fé, sem perder o ânimo, sem se esmorecer. Pensam alguns que uma vez que são tão guardados, amparados e protegidos por estes santos, não devem sofrer mais nada, e que tudo deve ser prontamente resolvido,
querendo receber a solução de imediato de algum problema da sua vida. Todavia, na doutrina, isto não é ensinado assim. E essa igreja também nunca ensinou isto. Pelo contrário, é exatamente por sermos o povo verdadeiramente de Deus, muitas e muitas vezes somos provados na fé. E esta provação, até certo ponto, é permitida por Deus, exatamente para experimentar o amor que deve existir no espírito do seu povo, em seu coração, o amor com ele, Deus, com seus santos, com a obra de sua igreja na terra. Ter ânimo forte, coragem, gozo, paz, alegria nos momentos bons, quando tudo vai bem na vida, é muito fácil. Mas perseverar nestes sentimentos, com ânimo forte, com coragem, quando as lutas se apresentam, isto é mais difícil. Precisa de muito mais fé, ânimo, perseverança, porém, há uma recompensa maior. Assim ensinamos nesta parte da doutrina aquilo que Deus o Pai aprova na vida do seu povo e o que deve existir na vida do povo apostólico, a perseverança. Tenham, portanto, paciência no seu viver, sejam perseverantes em crer, tenham ânimo para lutar, nunca deixe se iludir por ninguém que lhes queira ensinar outra doutrina, a qual venha a desviá-lo desta fé, levando-os a negar o nome de Jesus como seu Salvador, o nome da Santa Avó Rosa, o Espírito Consolador, e o nome de nosso querido primaz, Santo Irmão Aldo, pastor deste rebanho apostólico. Irmãos, aí está apresentada, irmãos, a leitura desta nota, falando sobre esta virtude, irmãos, que não pode faltar na vida minha, sua, de cada um de nós, irmãos, a perseverança. Irmãos, e isto em todas as frentes de nossa jornada aqui na terra, não só, irmãos, em relação ao aspecto religioso, mas também no profissional, também no relacionamento com as pessoas, irmãos, é requerida esta habilidade, esta virtude, irmãos, do ser humano perseverar, acreditar que as coisas podem dar certo, pode acontecer para aquele que alimenta a fé na sua alma, no seu coração. Por isso o nosso Mestre Jesus, quando pessoalmente pregando o seu santo evangelho, ele disse aos seus apóstolos: olha, qualquer que acreditar, que alimentar a fé verdadeira no seu coração, dissera a este monte, ele disse no sentido figurado, ilustrando, mas o que pode acontecer com aquele que acredita. Então ele disse: olha, dissera a este monte, ergue-te e lança-te no mar, ou mude de lugar, se não duvidar, mas crer verdadeiramente, tudo o que disser será feito. E por isso ele também aconselhou, em outras oportunidades, que tudo aquilo que pedisse, orando, ele disse: olha, acredite, tenham fé que é possível. E por isso ele fechou dizendo: tudo é possível ao que crer. Irmãos, é para se pensar, irmãos. Então, a fé é assim. Irmãos, a gente não consegue segurar, não conseguimos tocá-la, não é palpável, irmãos. Não conseguimos também pôr na cabeça do outro. É um sentimento que brota na gente, irmãos. E se a gente alimentar, ela cresce e faz grandes coisas, irmãos. Tem um poder, uma virtude enorme, um efeito enorme na vida da gente. Mas se a gente não cuidar, ela, um estalo de dedo, vai embora e a pessoa fica vazia. Então, assim, irmãos, perseverar na obediência, no regramento, é muito pontuado aqui nessa nota, irmãos, a obediência, a doutrina, a disciplina, o zelo do seu amor primeiro pelo caminho de fé, muito requerido por nosso Senhor Jesus, enfatizado pela Santa Avó Rosa, que deu roupagem nova à mensagem de nosso Senhor Jesus, e nosso Santo Irmão Aldo, então, irmãos, 40 e tantos anos de ministério, ele por muitas vezes disse:
tudo que a Santa Avó implantou em nossa igreja, eu não vou mudar. Permanece, irmãos. E assim cumpriu o seu ministério, Santo Irmão Aldo. E agora, irmãos, está em nossas mãos a responsabilidade, especialmente no quadro ministerial, de zelar, irmãos, da originalidade de nossa doutrina e disciplina, irmãos. Não aceitar, muitas vezes, conversas levianas, tentando desvirtuar a sua fé, te levar a participar do erro, dizendo que isto ou aquilo não tem nada a ver. Irmãos, então o Pai Celestial, com ordem, autorizou nosso Senhor Jesus implantar todo o regramento. A Santa Avó implantou em nossa igreja todo o regramento para moralizar os nossos costumes, para santificar a nossa alma, porque para integrar o seu reino é somente através de uma vida ordeira, disciplinada, um espírito santificado para integrar o seu reino, irmãos. Não é de qualquer jeito. Então, as coisas têm a ver, sim. Às vezes as pessoas vêm com argumentos levianos, diz que isto ou aquilo não tem nada a ver. Usar a roupa assim ou diferente não tem nada a ver. Participar disto, daquilo não tem a ver. Irmãos, foi implantado por Deus e tem a ver, sim. Então, nosso Senhor Jesus deu o seu exemplo. Os homens daquela época, de uma forma ou de outra, tentavam ver se conseguiam desviar o seu foco. E, dado momento, ele, com firmeza, disse: olha, só faço o que agrada ao meu Pai, tenho prazer em ser obediente, mostrando aos seus, com o seu exemplo, de que assim se agrada a Deus, fazendo aquilo que é de sua vontade, por amor, por gostar, irmãos. Por isso que é triste a gente ver, irmãos, a gente sente quando as pessoas se afastam deste santo caminho, deixam a nossa igreja, vão procurar as suas conveniências, irmãos, a gente sente, porque somos a família e sentimos como cantamos, sentimos paz, júbilo com os nossos irmãos, contentamento em nossas reuniões, especialmente, irmãos. Então a gente sente, mas, irmãos, o fato é que se não desenvolver na sua alma, no seu espírito, gosto pela obediência, não vai conseguir ficar, irmãos. Só fica quem desenvolver este sentimento de ser obediente por gostar. Então, irmãos, esse sentimento ele vai crescendo à medida que a gente persevera na fé, na obediência, no gosto em viver a vontade de nosso Deus. Esse sentimento vai crescendo em nossa alma e a gente encontra forças para fazer então aquilo que agrada ao nosso Deus, aquilo que é da vontade de nosso Senhor Jesus, da Santa Avó e de nosso Santo Irmão Aldo. Por isso, aqueles irmãos, como foi pontuado aqui, embora exista, irmãos, alguns que resistem, que não conseguem enxergar por esta lente, que não conseguem ver valor na doutrina e na disciplina, que acha que isto ou aquilo não tem nada a ver, irmãos, foi pontuado aqui nesta nota, a maioria sente prazer em ser obediente, desenvolve os bons sentimentos, e Deus o Pai se alegra com estes, e a sua misericórdia estende-se e alcança, e muitas vezes perdoa aquele que tem mais dificuldade, dando uma nova oportunidade, dando uma nova chance de repensar os seus passos, suas atitudes e se reintegrar novamente ao caminho santo. Irmãos, então é preciso perseverança, não só no aspecto religioso, mas lá no seu trabalho, lá no seu estudo, no relacionamento, enfim, irmãos, no dia a dia de nossa vida. A gente precisa desta virtude, perseverança. Quer alcançar resultado positivo, palpável, irmãos, é preciso perseverar. E é assim, as coisas não acontecem a passe de mágica, de forma miraculosa. Às vezes o ser humano tem uma ânsia de que as coisas se resolvam a toque de caixa, num estalo de dedo, irmãos. Mas o Pai Celestial parece ter muito apreço pela naturalidade, sonda os corações, dá oportunidade às pessoas, deixa cada um plantar o que quer, o que está no seu coração, e mostra que vai colher daquilo que plantou.
Irmãos, é assim o Pai Celestial opera, dando oportunidade ao ser humano, a cada um de nós, irmãos. Então, perseverem na sua fé, levem a sério a sua carreira de fé, irmãos. Não é brincadeira, é coisa séria. Integrar, participar do projeto de nosso Senhor Jesus, a salvação de nossa alma, irmãos, é preciso esforço. Por isso, aqui na nota também foi pontuado. Muitos acham que as coisas precisam se resolver magicamente, só pelo fato de ser apostólico, ou pelo fato de ter um ministério nesta igreja. E foi mostrado, exatamente por isso, irmãos, muitas vezes as provações vêm. Deus prova, irmãos, como vocês cantam aí, prova a nossa vida inteira, pesa na balança da justiça, os atos que na terra a gente pratica, irmãos, para dar o lugar que a gente merece, para dar o resultado que a gente merece, irmãos. Então, exatamente por isso, e às vezes permitido por Ele, a provação para testar o nosso grau de fé, a nossa confiança, o quanto somos capazes de suportar, de vencer e de não negar o seu nome e a nossa fé, irmãos. Não negar o nome de nosso Senhor Jesus, da Santa Avó e de nosso santo irmão Aldo. A nossa fé de apostólico, fiel, leal e verdadeiro, irmãos. Creiam assim, acredite, ficamos por aqui. Irmãos, o grande desejo de que todos os irmãos perseverem, não fiquem pelo caminho, irmãos, mas vençam a cada dia. É uma alegria, irmãos. Se a gente, humanamente falando, irmãos, a gente sente a falta daqueles que nos abandonam e que vão procurar as suas conveniências, não conseguem ficar nesse santo caminho, irmãos. Imagine o Pai Celestial contemplando do seu monitor divino a desistência de um e de outro da caminhada. A Santa Avó, nosso santo irmão Aldo, irmãos, eles não querem perder, querem que todos vençam, mas não obrigam a ninguém, é livre, irmãos. Sentimos prazer na obediência de cada um e é livre, irmãos. Então pense nisso. Vamos para aqui. Muito agradecidos, irmãos, pela sua vinda, pela sua ajuda e pela sua participação. Que a Santa Avó e o nosso santo irmão Aldo, somente com Deus, com Jesus, nosso Senhor, nos sustente firme nesta caminhada. Amém. Convido os irmãos puderem ficar em pé. Nós iremos com a nossa oração encerrarmos a nossa reunião. Vamos orar. Glorioso Deus e Pai Celestial, chegamos ao final de nossa reunião, ó Deus bendito, e agora logo mais, os filhos para os seus lares. Levem a tua bênção, a tua paz e a graça celestial. A bênção da Senhora, Santa Avó, e de nosso santo irmão Aldo, que remete nossa jornada clareza, ânimo e boa disposição. Dá força, ajuda-os, ó Santa Avó querida, a perseverarem nesta fé, na obediência, no gostar de viver o regramento do teu santo caminho. Não me escraviza, como disse nosso Senhor Jesus, a sua doutrina não me escraviza, seu regramento é para o benefício da alma, para moralizar os costumes, para que as pessoas possam pertencer realmente ao reino dos céus. Ó Santa Avó, que encontrem clareza, bom ânimo, fé para assim viver, e possam merecer a tua bênção, a tua graça e o suporte celestial. Ó Santa Avó, colocaram aqui nesta caixinha de pedido de oração muitos nomes de amigos, de parentes, familiares, pessoas do seu relacionamento. É uma atitude de fé, confiam na Senhora, assim como usam com tanta fé, ó Santa Avó, a água ungida, o óleo ungido, fazem uso destes elementos para se valer. É um meio também, ó Santa Avó, de projetar energia positiva para o seu próximo, para o seu semelhante. Buscam, ó Santa Avó, a tua bênção aqui, colocando o nome de queridos seus nesta caixinha de pedido de oração. Que a Senhora os alcance com a tua bênção, dando soluções para os problemas, alívio para suas dores e os ajudando a vencer. Ó Santa Avó querida, que fazem neste momento as suas orações, pede a bênção da Senhora, que acompanhem com os teus anjos para os seus lares. Tenha uma noite abençoada, um bom retorno para os seus lares, uma noite abençoada. Amanhã um bom dia, um bom domingo abençoado. Possamos nos unirmos novamente e realizarmos o nosso trabalho servindo a Senhora e ao nosso santo irmão Aldo, servindo esta igreja. Ó irmãos, recebam a bênção de nosso Deus, de Jesus, da Mãe Virgem Maria, a bênção da Santa Avó mais uma vez e de nosso santo irmão Aldo. Tenham saúde, paz e muita felicidade. Por tudo, ó Deus, nós te agradecemos. Amém.
Está encerrada a nossa reunião, irmãos. Paz do Senhor e até amanhã.